Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu, Fernando Morato, estou trabalhando aqui um pouco de aproximação em relação à poesia. Essa arte tão fascinante, essa arte tão interessante. O canal já tem algum tempo, este é o vídeo número 49 da série Olha pra Poesia, e por conta disso já recebi muitos comentários, já vi gente falando coisas positivas, negativas. Uma das coisas que foi comentada a respeito do canal é que só existe poema bom? Você só fala de coisa boa? Bom, aqui a gente tem que levar duas coisas em consideração. Primeira é que, como eu falei, estamos no programa número 49. Certamente já foram escritos bem mais do que 49 poemas em língua portuguesa. Eu, evidentemente, faço uma seleção que é uma seleção da qual eu gosto, sim. E é uma seleção de poemas que eu acho que tem algo a contribuir. Isso quer dizer que todas as coisas podem ser garimpadas, todos os poemas podem ser garimpados no sentido de tirar algo enorme, algo positivo. Nem sempre, mas às vezes sim. E quer dizer que a gente tem que gostar de tudo. Já falei algumas vezes aqui, já falei no vídeo sobre gosto. Dá uma olhada lá nos 5 minutos de Morato, o vídeo sobre gosto. Já falei sobre as musas. Dá uma olhada lá nos 5 minutos de Morato, o vídeo sobre as musas. E uma coisa importante é a seguinte, que sim, a gente pode não gostar de uma coisa e ainda assim saber apreciá-la. Faz um tempo eu tive uma reação absolutamente espantada de um aluno meu que me ouviu falando que certo filme era muito bom, mas eu não gostava. E aí ele ficou indignado, do alto dos seus 17 anos de idade. Como é possível você não gostar e falar que é bom? Certo? Se é bom, eu tenho que gostar. Não necessariamente. Eu tenho condições de objetivamente analisar coisas, descobrir coisas. Mais do que isso, eu tenho condições de aprender com outras leituras e não necessariamente gostar das coisas que eu tenho capacidade de compreender. Por isso, hoje eu faço um desafio aqui, para mim, que é falar de um poema que eu não gosto. Olha pra poesia. 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 Este poema foi um poema que eu conheci pela primeira vez nos meus anos de faculdade. Na disciplina que eu fiz de textos fundamentais da poesia, havia uma antologia de poemas que a gente analisava, um por aula, às vezes dois, e um desses poemas era A Pobre Alimália, do Oswald de Andrade. Poema que eu leio agora. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho. E como o motoneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Pois bem, é um texto que tem coisas. Sempre que a gente for ler alguma coisa, um dos exercícios mais importantes é ver o que o texto tem, não o que o texto não tem. Porque definir pelo que não é, valorizar e avaliar pelo que não é um dos exercícios mais equivocados que a gente pode fazer. Eu não posso esperar que o texto seja isso ou aquilo. O texto é o que ele é. Dizer que ele deveria ser aquilo é querer que o poeta tenha escrito uma coisa que ele não escreveu. Nesse caso, escreva você mesmo o que você quer que seja escrito. Não busque nos outros o que você quer que seja escrito. Isto posto, vamos olhar o que o texto é. É um texto curto, é um texto direto, é um texto no qual
não existem sinais de pontuação. É um texto no qual quase inexistem os conectores. Ele se monta através de frases muito curtas e apresenta uma cena do cotidiano. Uma cena, a gente diria, do registro baixo, se a gente estivesse falando dos preceitos da poética clássica. O registro humilde, as coisas sem importância, tanto que o próprio título é Pobre Alimália. Esses elementos estão servindo para quê? Para criar um flash de uma situação cotidiana. Numa cidade grande, a cidade a gente sabe que é São Paulo, porque é um texto do Oswald de Andrade, o bonde não consegue ir para frente porque tem uma carroça que está empacada sobre os trilhos. O motoneiro reclama, tiram a carroça dos trilhos e o cavalo foge, mas o carroceiro pune o animal, chicoteando ele fortemente. É uma cena que oferece aparentemente pouco. Eu, lendo isso, não gosto. Não acho que traga muita coisa para mim. Não acho que traga uma sonoridade que eu considere agradável. A sonoridade é uma sonoridade ríspida. A cena é uma cena desagradável. É uma cena que não tem a poeticidade que a gente poderia imaginar. Ela tem um registro muito direto. A mim não agrada tanto isso. Eu, quando leio, busco, pelo menos na poesia, algumas coisas diferentes. Não quer dizer que todo texto com cenas do cotidiano não tenha suas qualidades. Tem um vídeo aqui, Ando Quebrando Copos, que é sobre uma coisa ainda menos importante do que a carroça travando o trânsito da metrópole. Mesmo assim, eu considero um texto que me agrada. Apesar de ser um texto que não me agrada, isso quer dizer que ele não tem nenhum valor? É aí que entra a humildade de aprender com leituras diferentes das minhas, com perspectivas diferentes das minhas. Quando eu fiz esse curso, há muitos anos na faculdade, sobre poesia, esse texto foi analisado a partir dos referenciais de um ensaio do professor Roberto Schwartz, que é um dos grandes críticos da literatura de língua portuguesa. E o Roberto Schwartz chama atenção para como esse texto, numa pílula, numa concentração, precisa disso, numa pílula, numa forma extremamente concentrada, representa as contradições da cidade subdesenvolvida, da cidade que tem o bonde, marca da modernidade, nos anos 1920, quando este poema foi escrito, ao mesmo tempo que tem a carroça. O bonde e a carroça são dois lados da condição do subdesenvolvimento, segundo o professor Schwartz. Porque um mostra a modernidade que leva os advogados. Se leva os advogados, é porque existe trabalho para esses advogados. No centro da cidade existem escritórios que tratam com burocracias, e esses advogados vão exercer essas burocracias. Por isso, eles que são a mostra do lado desenvolvido da cidade estão usando o bonde. O carroceiro, com um animal puxando a sua carroça, é o lado do subdesenvolvimento, o lado da falta de modernidade que ainda persiste e que continua nesse Brasil que a gente conhece ainda hoje. Quem não vê pelas ruas das cidades pessoas puxando carroças com material reciclável não está abrindo os olhos. É a face do subdesenvolvimento, a face negativa desse desenvolvimento que não atinge a todas as classes da sociedade.
Desse ponto de vista, então, o poema cresce em matéria de significado. Não cresce, para minha sensibilidade, em beleza poética. Mas beleza poética não tem que ser um critério absoluto, um critério de julgamento necessariamente exigido de textos, mesmo porque há uma controvérsia gigantesca a respeito do que seja beleza poética. Desse ponto de vista, o poema é extremamente eficiente no retrato, no instantâneo do que acontece na cidade. Por essa característica de instantaneidade, ele lança a mão exatamente de quê? Da linguagem e da construção assindética, sem conectores. A construção que não necessariamente se explicita, justamente porque as coisas não se conectam de maneira evidente. Precisa do esforço do leitor, precisa do esforço do espectador, precisa do esforço, como diz o professor Roberto Schwartz, do poeta, para poder conectar essas duas coisas. Por outro lado, o poeta não está querendo impor ao seu leitor a conexão que ele próprio conseguiu fazer. Ele quer que o leitor, a partir dos elementos mínimos que lhe foram fornecidos, tenha condições de fazer essas conexões por conta própria. Então, é por isso que o texto faz questão de não evidenciar essas conexões, seja no nível da lógica, seja no nível da gramática, seja no nível da poética. Falta de rimas, falta de métrica, falta de recursos que exteriormente unam os elementos internos do texto é uma das características de muitos dos poemas do Oswald de Andrade. Poemas que muitas vezes, como eu disse, podem agradar, podem não agradar. No meu caso, não me agradam. Isso quer dizer que a minha visão pessoal tem que ser absoluta, e aqui no meu canal, onde eu sou o rei, eu não vou falar de coisas de que eu não goste. Não, eu posso falar fantasticamente, eu posso falar perfeitamente de coisas das quais eu não gosto, mas que são importantes num momento como o nosso, momento contemporâneo, em que a fragmentação de informações é tão grande, a justaposição de elementos os mais avançados que a gente tem, passando agora do bonde de 1922 para a internet de 2022, elementos altamente avançados. Por outro lado, do mesmo jeito que a carroça de 1922, as carroçagens de 2022 mostram uma situação que persiste. Porque essa situação persiste, a habilidade de fazer conexões, de saber costurar elementos que estão jogados no mundo, é uma habilidade que se torna cada vez mais importante, cada vez mais necessária. E por isso, um poema do qual eu não gosto continua tendo a sua importância, continua tendo o seu valor. Alguém pode, na verdade, acrescentar aqui: mas você só está falando isso porque o Roberto Schwartz falou. Exatamente. Às vezes eu não tenho a capacidade de compreender tudo que um texto pode dizer. Mas isso era a intenção do poeta? Tem um vídeo aqui no canal sobre a intenção do poeta. Tem um vídeo aqui, que eu vou colocar em breve, sobre o papel da crítica. Vamos conhecer mais coisas, ampliar o nosso repertório e aprender com outras pessoas. Não tem problema nenhum a gente mudar a nossa opinião porque alguém mais inteligente que a gente, mais arguto que a gente, apresentou coisas que a gente não conhecia. Vamos mudar de opinião. Mas para mudar de opinião, vamos olhar para a poesia.